Olá, tudo bem? Estamos aí para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. É bom ter você aí do outro lado e eu peço que, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, comente, participe, mande sugestões, críticas, nos ajude a fazer o Comendo a Bola. Hoje o programa fala sobre um tema um tanto quanto crítico, né? Delicado, que é o clubismo. Clubismo é um bom assunto, né? Estou aqui com o meu amigo, mais ou menos amigo, né? Carlos Eduardo Falkowski, o professor. Tudo bem, então, satisfação, amigos. Programa número 30, Capelari. O senhor está contando? Não sou eu, né? Toda a nossa audiência conta junto. Ah, tá bem. Número 30 deve ser um número místico, né? Tu acredita nisso? Isso. Pode ser. Em algum país, não que eu acredite, né? Tá bem. Acho que vale a pena mencionar já no início que teremos a volta do VAR Retrô. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia, né? Para quem gosta, é uma boa notícia, né? E conosco aqui também, meu grande amigo, Rodrigo Titerix, o presidente, que também vai apresentar aí o nosso quarto elemento, que veio bater um papo sobre esse assunto tão propalado aí, né? O clubismo. Vai, Titerix. Maurício, tudo bem, pessoal? Eu queria também, nesse introito aqui, antes de mais nada, agradecer hoje, né? Que nós temos aí, vocês vão ver, mais um parceiro que nos apoia, que é a Nova IBR Engenharia, uma das maiores empresas de engenharia, constrói metrô, túnel, um apoio sensacional. Quero agradecer ao Thiago, que é um dos proprietários lá da IBR, da Nova Brasil, da IBR, né? Que com certeza foi um atleta de futsal lá em Criciúma. Grande jogou esporte. Na base do Criciúma também, adora futebol e vai nos trazer também grandes convidados aí nos próximos 6 meses, que a IBR vai estar com a gente aí nesse projeto que a gente tem aqui. E também dizer aos nossos amigos, né, que muito provavelmente aí nos próximos dias nós vamos estar lançando algumas campanhas de sorteio, para que nós precisamos realmente aumentar o número de seguidores. Nós temos assim mais de 65 mil espectadores únicos e você não está se inscrevendo. Você que está aí agora, que está nos assistindo e que não se inscreveu, se inscreva, é importante para o nosso projeto. Aí nós vamos sortear alguns brindes, dentre eles o nosso boné especial do Comendo a Bola, que também vai estar à venda na nossa lojinha do YouTube. Então você também pode ajudar o nosso canal colaborando dessa forma. E aproveitando... Já prepararam a loja? Sim. Tá pronto. Tá, a loja vai entrar em... Quando esse programa estiver indo no ar, a loja já vai estar devidamente instalada. Tá bem. E queria agradecer aqui a presença do Nelson. A gente não sabe se vai chamar de Nelson, Nelsinho, Neto ou Cabeça, né? Que são as referências que ele tem. O Nelson é um amigo de mais de 30 anos, um dos maiores conhecedores de futsal aí do Brasil, com certeza uma das referências no esporte, mas também um amante do futebol, né? Tem uma história de família muito legal ligada ao futebol, inclusive vai contar aqui alguma coisa sobre criação de torcida organizada, participação, e tá aqui para comentar com a gente um pouquinho e conversar sobre esse tema que o Maurício trouxe aí, que é importante, né, Nelson? Minhas saudações a todos, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês e eu espero estar ao alcance dos debates que eu tenho acompanhado e realmente o canal vem crescendo, sou um seguidor, sou assíduo assistente e estou aqui para poder colaborar no tema que vier, tentar não fugir. Boa, Nelson. Isso aí. Valeu, Nelsinho. Legal, a gente vai bater esse papo aí então sobre clubismo. E vamos agora prestigiar os nossos patrocinadores. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Limpa Sec Lavanderia, a melhor lavanderia da cidade, em 5 endereços para você: Centro, Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Córrego Grande e Passeio Primavera. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil.
Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Obrigado aos nossos patrocinadores e vamos rapidamente aí botar essa bola em jogo com o auxílio do Velho Futebol, nosso velho parceiro, que está de volta e hoje com uma postagem aí que é um vídeo com os 20 maiores gols de falta. Falta do craque Neto. Craque Neto, grande Neto. Mas ele foi escolhido porque ele é um clubista? Perfeitamente, Capelari. Eu acho que o Neto é um símbolo do clubismo na mídia, né? O Neto tem a sua rádio, participa lá da Band, né? E algo... Donos da bola, é isso? Donos da bola... Aquele baita amigos. Não vamos fazer muita propaganda do Neto, mas... Ele é o dono e a gente que come. Não peguei a piada, É a Capelari. bola, cara. Donos perfeito. da bola. Porra, o cara... Nossa, tá devagar o meu amigo. Vamos lá. Concentrado no clubismo, ele já solta bem. uma zinha. Tá bom, foi boazinha. Vamos lá. Então o Neto é um clubista. Eu acho que sim. Bom ou mau clubista? Eis o assunto, né? Eu posso me parecer... Eu acredito assim, ó. Não sei se vocês acompanham o Neto, os seus programas. Eu gosto de assistir o Neto quando o Corinthians vai mal. Né? Eu não sou corintiano. Imagina. Eu não sou corintiano, mas eu acho divertido. E eu acredito que o Neto ele tem uma linha limiar muito tênue. Ele ultrapassa ela constantemente. Né? Ele não tem formação em jornalismo, né? A gente sabe, né? Um ex-jogador de sucesso de um clube grande. Porém, ele transparece demais essa persona, né? Eu acho que muitas vezes o programa dele é ao vivo, né? O Donos da Bola ali, 13h, salvo engano, né? E ali realmente eu acredito que surge uma figura de dentro do corintiano mesmo, como ele é, né? Óbvio, né? E aquilo ali explode. E eu acho aquilo ali até em alguns momentos, Capelari e amigos, deselegante. Não sei se vocês, Nelsinho, costumam ver o Neto na televisão? Eu vejo pouco, sabe, professor? Mas eu acho que ele passa muito do ponto, mas me parece que é uma situação que a mídia precisa, porque senão ele não estaria no ar esse período todo, né? E ele tem, a gente que vive no esporte, a gente escuta, viu o programa. Então não, é inegável que ele tem uma audiência grande. Mas a forma que ele trata o jornalismo é uma forma que não me agrada. Não é só o jornalismo, né, Nelson? Eu acho que a forma como ele trata a pessoa de quem ele está criticando, seja do lado bom ou do lado ruim, mas normalmente a crítica dele vai além do desempenho Profissional da pessoa. Ele passa um pouco do limite, mas também como figura folclórica do futebol. Personagem, né? Ele faz um personagem. A gente sabe que você tem outros personagens tão parecidos quanto ele. A gente vê aí, tem o Neto, tem aqui no Sul o Baldasso. Baldasso do Internacional. Né? Que é completamente também outro louco, que faz um monte de coisa e briga com isso, briga com aquilo, passa um pouco do ponto. Mas o Neto tem uma coisa interessante, porque o Neto foi ídolo no Palmeiras também, né? Não chegou a ser ídolo. Ele jogou no Palmeiras. Mas fez grandes gols no Palmeiras, Uma né? temporada. Pouco. Mas botou os pés no Palmeiras, entendeu? Bom, ele jogou no São Paulo também. E no Santos. Ele jogou nos 4 grandes. Fora o Guarani. Feito raro. No Rio... Bangu. No Bangu. 86, né? Mas também é uma passagem meteórica. E tem a do Matsubara, né? Famosa, né? Essa eu não tô sabendo. Sim, senhor. Vai na minha. Eu queria... O gancho do Nelsinho foi bom, porque assim, ó... esse negócio de você ter audiência, ter like, é fundamental. Afinal, senão você não sobrevive. Quer dizer, nós aqui também precisamos disso, né? É uma coisa necessária. Agora, o que a gente vai fazer para atingir isso? É o que tu falasse. A gente discute muito isso aqui, né? Será que a gente precisa polemizar algum assunto para chegar a ter likes e aí viralizar o canal?
Ou a gente vai continuar nesse trabalho que a gente faz aqui de informação, de debate, Com de entrevista, descontração, né? com descontração, evidentemente, mas com respeito, principalmente, à história, né? Lembra, nos primeiros programas, a gente sempre tratou muito história, com muita cautela as informações, e quando a gente errava, e a gente erra, Normal. os primeiros programas tem lá, todo mundo até hoje comenta, porra, tu falasse tal coisa, já tinha uma legenda do Maurício dizendo assim, ó, isso que o presidente falou não aconteceu. Foi a do Palhuca. Palhuca é o pegador de pênaltis. Tá bem. Não tinha nenhuma informação. Ele inventou, mas ali ficou bom, né? Porque... Eu queria lembrar, não sei se a audiência também talvez se recorde agora quando eu citar, o Neto já chegou a se fantasiar de Peppa Pig, né? De porco, né? Pra tirar onda com o Palmeiras em alguma eliminação. Salvo engano, é do Chelsea, né? No Mundial de Clubes. Então, assim, ninguém aqui vai se fantasiar de porco, né, Capelari? Mas o teu maior ídolo entrou vestido de baiana. Quem é o maior ídolo dele? Comentarista gremista. O Paulo Santana? É. Eu acho que quando o Grêmio, o Inter Santana. perdeu pro Bahia em foi, 88. Tá certo. Então, mas aqui... Paulo Santana é um outro bom exemplo, né? De Clubismo. Verdade. E aí, Mas um clubismo, na minha avaliação, um clubismo inteligente tinha o Paulo Santana, né? Paulo Santana tinha um texto muito caprichado. O pessoal pegava a 0 hora e iniciava a ler da coluna dele, que era de trás para frente, porque tinha conteúdo. Ele tinha o personagem, Isso. né? Ele tem o Duda Garbi, acho que imita até hoje ele na Santaninha, mas ele tinha um conteúdo muito bom, né? por exemplo, a gente vê clubismos fortes no Rio de Janeiro, clubismo forte em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Agora, aqui em Santa Catarina, especificamente na nossa seara aqui de Florianópolis, a gente só tem clubismo pro lado. Tô errado ou não? Isso é uma afirmação tua? Eu não vejo aqui nenhum repórter ou narrador ou comentarista declaradamente torcedor do Figueirense. Quem é Não. o maior clubista em Santa Miguel Catarina? Livramento. É o Miguel Livramento. Miguel Livramento, não é o... E com um estilo peculiar, um estilo que eu acho que tem espaço ainda. Claro. Eu prefiro o estilo Miguel Livramento do que um estilo de tu ficar na espreita esperando um momento conturbado para tu crescer no comentário. Ele Ele é cria. autêntico, ele cria. Eu ia citar exatamente essa autenticidade dele. Mas eu queria fazer uma lembrança aqui. Nós éramos crianças. Alfredo. Lendo mentes, presidente. Foi a última vez, década de 80. Respira um pouquinho, presidente. Quem? O Alfredo Alberto tinha um quadro Não me lembro. no Jornal do Almoço. Tinha. Era em ele e o que Miguel. Era fantástico. Ele Porra, não tenho essa declaradamente lembrança. alvinegro e o Miguel declaradamente alvinegro. Era um debate que a gente ansiava, obrigado, Capelari. Ansiava ver. Então, O Nelson assim, pegou essa época, né? Peguei, lembro bem. Era uma parte do programa que todos ficavam. Depois, aí tentaram fazer também na antiga TV Cultura. RCE. Na RCE, que envolvia daí o rapaz lá de. O Eládio, o Paulo Coutinho. Itajaí, o Paulo Coutinho de Criciúma. Não, o Paulo Coutinho na época estava em. Era o Nacife. em Joinville. Em Joinville, isso. E Era aí o o Nacife. Nacife, exatamente. E aqui era o Roberto e o Miguel. E o Roberto e o Miguel. depois, Era os comentaristas. só acrescentando, depois trocou pro o João Nascimento, Milioli Neto também, Isso, de Milioli Criciúma. E o Bruce Brussolo. Quem é esse? Quem é esse, ô Capelari? Brusque. Pô, ninguém lembra desse maluco? Não. Eu vou procurar esse cara. Porra, Tu inventou que nem o cara. inventei. O Bru... Silvio Santos, conhece esse, ué? Não, Não. O programa tem derrapadas, Nelsinho, então... Alguém quer apostar que esse cara existiu e Eu não. participou do programa Os Comentaristas Tinha um de de Brusque. Itajaí que eu não sei se O tu tá cara que confundindo. Não, Bruce Itajaí era Brussolo. Não, mas teve Porra, uma não tem época que- Google aí, procura. Vou procurar. Bruce Vou Brussolo. procurar. Pô, o cara tem nome de... Continua aí no assunto. Porra.
Bruce Brussolo. E tu, Capelari, o que tens a achar sobre esse clubismo aí com relação a... Na imprensa ou... Eu considero um dos maiores clubistas do Brasil, que todo mundo sabia, mas que ele passou muito tempo no armário, né? É o Galvão Bueno, né? Porque ele demorou para assumir que ele era flamenguista, né? Desculpa interromper, mas aí a tese ela não tem uma diferenciação. Eu acho que o clubismo é o cara que, desde cedo, vamos colocar assim, assume. O Galvão recentemente assumiu. O clubismo é aquele cara que põe o clube acima da razão no momento em que o assunto é futebol. Tá. É o cara que... O narrador que grita mais alto quando... Achou o Bruce Brussolo? Achei que existe o Bruce Brussolo. Lógico, né, cara? É um mestre de cerimônias e locutor da Rádio Cidade FM Foz e sócio da B2Com em Brusque. Agora não é mais Brusque, ele tá no 45. Mas ele é de Brusque. Ele apareceu uma vez no... Bruce Brussolo existe. Bruce Brussolo. Ok, Bruce, um abraço. Um abraço. Vai chegar a ti esse programa, claro. né? Esse episódio. Porra, ele deve estar... Não, tá vivo bem aqui. Não, vivo ele tá, mas eu digo... Não, assim, bem. Ainda mestre cerimônia, trabalha. Tá bem, então tá. Um abraço pro Bruce. Mas conclui a tua teoria do Galvão Bueno. O Galvão Bueno, cara, ele é o cara... não era a teoria do Galvão Bueno, a teoria do que é o clubismo, né? Que é quando o cara põe o clube acima da razão. Narrador que grita... Luiz Carlos Júnior, flamenguista, todo mundo sabe. Não, Fluminense. Tu tá atrapalhado nessa tua teoria, amigo? Não sei, mas ele me transporta. Será que ele é um tricolor meio... Eu não sei. Eu achava que ele era do Fluminense. Ele Sempre achou ele... Fluminense. Sempre achei. Agora não tenho certeza. Tu sente isso, nosso, assim, narrador, assim, que isso atrapalha? Isso atrapalha? Eu não sinto. Eu não sinto nesses narradores das emissoras maiores, né? Eu não sinto isso, mas eu fico um pouco incomodado com a forma de narrar o jogo hoje. Hoje se fala demais durante o jogo, né? Tu acaba perdendo um pouco do foco. Eu acho que se desvirtuou aquela parte tática do jogo em si para chamar o comentarista e botar ele a desenhar o jogo, que para mim a rádio tem muito mais. Nas rádios a gente encontra mais isso. E lá fica muito ligado à mídia, muito ligado a histórias do passado. Eu acho que deve ter um momento legal para isso, né? Como nós temos aqui, o Já Retrô. Mas se a gente falar só do passado, eu acho que não vai atrair tanto quanto pegar um tema atual. Tem muito disso também, né, cara? Tem muito disso também. Agora, eu vejo assim, ó, eu noto em algumas situações, principalmente o pachequismo, né, cara? Ah, eu também noto. Né? Porque tenho uma simpatia forte com, por exemplo, com as seleções da Alemanha. Doença. Continua. Não interrompe, por favor. Então, assim, ó, não que eu seja contra a seleção brasileira, mas tem horas que o cara cansa daquilo ali, né? Porque parece que o cara fica cego só porque a camisa da seleção brasileira, tu tens que concordar. E chega, como tu falou, pachequismo, né? A gente conhece futebol, a gente entende, a gente gosta, a gente lê, e aí tu senta ali, e os caras simplesmente passam por cima de qualquer razão, qualquer informação que está facilmente sendo assim, entendida, porque é o Brasil. Então, eu concordo sim. Né? Eu vejo com muito cuidado a questão do clubismo. Nós estamos tratando na mídia por enquanto, né? Daqui a pouco a gente pode, como diz o manezinho, variar. Variar para cambar para as esquerdas ou para a direita nessa brincadeira, né? Isso. Eu vejo muito clubismo, e não sei se isso é uma relação, quando a gente fala de interferência externa nos clubes. Boa, presidente. A gente tem uma dificuldade, e isso eu passei também quando trabalhei dentro de clube, de deixar transparecer a verdade com medo de represália, com medo de crítica, quando na verdade eu acho que com medo de torcida, principalmente. Mas o medo seria que tipo de medo? Chegar no nível físico? De ameaça, com certeza, entendeu? Mas lamentável, né? Isso é clubismo?
Sim, Que medida? eu acho que a partir do momento em que tu para de torcer pelo futebol e acha que a tua paixão ela é suplantada à razão de quem está administrando o clube, isso é clubismo. Concordo. Eu acho que isso seria o fanatismo. O cara que é... não sei se ficou muito bem desenhado nessa nossa provocação aí sobre o tema, né? O clubismo, no meu entender, é quando o cara ele não consegue, digamos, reconhecer problemas no seu clube. É o que acontece na torcida. Mas é o que acontece com a torcida organizada, cara. Mas aí seria, acho que, uma questão mais de convivência, de influência. Eu acho né? que tu tá... Mas eles colocam a emoção na frente da razão. Eu penso assim, é que hoje as grandes organizadas, elas representam uma situação. Vamos citar um exemplo, a Gaviões do Corinthians. Ela é a torcida que empurra o time, que canta do começo ao fim, mas ela é uma torcida que tem a sustentação maior dela pela própria diretoria. Então acaba havendo essa interferência externa que para mim não é externa, é de dentro do clube mesmo. E eu acho bastante questionável. Porque um CNPJ é o clube e o outro é a torcida. A torcida é escola de samba, né? No caso lá em São Paulo, muito comum, né? E assim, a gente tem fatos recentes, né? Em que literalmente é como se a direção do Corinthians, do clube, consultasse de forma quase que oficial o pessoal da Gaviões. Para ver se há aprovação. A gente viu aí agora na troca do comando técnico, né? Houve a contratação do Cuca, houve restrições, ele ficou no comando 2 jogos, pediu o boné, pediu para sair, não aguentou a pressão, né? Até que ponto vai esse clubismo, o fanatismo, essa doença de ameaçar até a mulher do cara, entendeu? Filhas, etc. Sim. Aí abre-se um caminho para a contratação de outro treinador. Fala assim, Roger Machado. Aí, não queremos o Roger Machado. Mas calma aí, vocês não querem por quê? Porque a torcida não quer? Vocês não têm convicção que o cara faz um bom trabalho? Então, olha, nós temos convicção. Então, nem cogita, cara. Se não tem convicção que ele faz um bom trabalho, nem abre negociação com o cara. Aí abre negociação, vaza. Não, nós não queremos o Roger Carvalho. Aí vai lá Machado. e traz Desculpa, Machado. Aí vai lá e traz o Vanderlei Luxemburgo. O Pô Fechou. Traz o Pô Fechou, vai fazer um novo projeto. Eu acho que começou bem. Que há uma mistura aí nessa nossa análise. Acho que todos os clubes do Brasil, em maior ou menor escala, sofrem influência da sua principal torcida organizada. Mas olha só, veja bem, olha o que aconteceu. Eu digo, professor, só um segundinho. O Botafogo, por exemplo. O Textor, desculpa. O Castro já era para ter caído há quanto tempo, Nelson? No Campeonato Carioca, quando não classificou... não caiu, o cara falou e bancou. Ele segurou. Tudo bem. Entendeu? Tudo bem, o Cruzeiro teve um episódio só que trocou a Raposa por um Chihuahua. Daí não deu certo lá, a torcida reclamou. Mas daí não tem nada a ver com o clube em si, com a administração. Na administração, eles não dão um pitaco, cara. O Ronaldo Senna tirou... Ele, inclusive, falou, tirei não sei quantos benefícios, ingressos que dava para a torcida vender, revender, sabe? Isso tem que acabar. Acho que a SAF, nesse detalhe, vai trazer ou vai tentar, pelo menos, diminuir muito a influência das organizadas nessa linha. E o Nelson pode contar. Né? O Nelson tem uma história para contar sobre a organizada. Só para concluir, depois o Nelson fala dessa... Só capelaria, eu acho o seguinte, né? Realmente... Torcidas organizadas grandes e médias, de clubes grandes e médios, tem influência, mas no nível clubista, que eu acho que a Gaviões da Fiel, que a Mancha Verde, ou Alviverde agora, né, tem lá nos clubes de São Paulo, passa digamos assim, do aceitável. É a leitura que eu tenho. Não sei se tu quer concluir. Eu não conseguiria dimensionar o que seria o aceitável, mas de fato... São torcidas que participam ativamente do clube, né? Antes do Nelson fazer... Eu tenho uma pergunta para ti. Só para fazer uma pergunta para ti. Tu esteve em São Paulo nos últimos dias? Tive. E nesse período turbulento,
Qual foi a relação da Gaviões com o Cuca? Da Gaviões. Até onde eu sei, a Gaviões não apoiou o movimento pela saída do Cuca. Pelo que eu também Não entrasse muito em não detalhes. entrei muito nesse assunto, apenas acompanhei superficialmente, mas se falou muito, né, nas ruas, nas padarias, e teria sido um movimento que nasceu no time feminino do Corinthians. Sim, Inclusive, isso gerou uma certa, né, um racha, digamos assim, na torcida, né? Muita gente, enfim, é um assunto polêmico, né? É um caso polêmico. Ele de alguma forma surtiu o resultado, né? No sentido de afastar o Cuca do Corinthians. E agora, a Gaviões, propriamente dita, até onde eu sei, não apoiou a saída do Eu Cuca. acho que nesse caso ela ficou meio neutra, né? Eu quero dizer duas coisas aqui. Primeira, o Corinthians cai esse ano. Opa. Bola de cristal. Bolinha de cristal. Eu só para concluir da minha parte esse tema, Cuca, caso Roger Machado, aonde está o homem do futebol nesse momento? Precisa ter homem de futebol? Qual é o objetivo do time? Não é ter resultado bom, trazer dinheiro, ganhar título? Eu acho que é isso, trazer torcedor. O Corinthians, me parece que nesse momento passa por cima da gerência, da diretoria de futebol. Quem contrata é o torcedor, que tem que ir lá com a bandeira, prestigiar, pagar o ingresso, que às vezes não paga, e aí a coisa me parece meio invertida. Será que esse torcedor entende futebol? Eu já falei que 90% da torcida de futebol não entende de futebol, entende de torcer. Eu concordo com essa linha. Realmente, eu acho que não dá pra botar na mão do cara apaixonado, fanático, clubista. Não. E outra coisa, importante assim, ó. O que eram as organizadas antigamente? Qual eram o propósito das organizadas? O que é hoje? Acho que o Nelson pode até dizer alguma coisa. O Nelson, se vocês não sabem, ele pode contar aqui. Eu tenho uma história interessante com a torcida organizada, porque meu pai foi convidado por um amigo paulista e foi a São Paulo para ver se poderia usar o nome da torcida Gaviões Da Fiel, no caso. Fiel para a Gaviões Alvinegros aqui de Do Florianópolis. Figueirense. E no início dos anos 90, ele mais 4 pessoas, São Maurício, Edésio, não me lembro o nome do outro agora, fundaram a Gaviões Alvinegros. E qual era o objetivo dessa torcida? Eles levavam uma rádio daqui, não me lembro qual era a época, para transmitir os jogos do Figueira em Caçador, em Tuporanga, que eu já vi falando aqui, em Tangará, eu acho que ele falou. Tangará, Rio do Sul, Joaçaba, e iam com o carro do meu pai, na época, com Santana, levavam a equipe de transmissão com o rateio que eles faziam entre os torcedores organizados e voltavam. Essa era a função da torcida organizada. Nada contra Gaviões e nada, mas assim, hoje a proporção que se tomou é muito grande, né? Muito grande, e eu tenho certeza que ele lá de cima não acredita no tamanho e na proporção que tomou, e tanto pelo lado bom, que é o apoio, a torcida que está lá, né? Eu assisti todos os jogos dessa primeira fase, Avaí, Figueirense, é a torcida que está lá, mas também no lado ruim, que muitas vezes a gente escuta situações de violência que tira a gurizada do... Interessante essa história de criar uma torcida para... provavelmente não tinha patrocínio na rádio para viajar e nós queremos ouvir que o time seja ouvido aí fora, nós vamos bancar. Olha, sensacional. Realmente eu nunca não sabia dessa historinha aí. É uma história, eles viviam ali embaixo daquela figueira. E é esse mesmo CNPJ que está aí hoje? Mesmo, foi criado naquela época, ele redigiu o estatuto. No cartório da... Não, a mãe não estava envolvida. E cresceu aquilo, cresceu. Só que não foi só para o lado que ele queria. O lado que ele queria era ajudar o clube. O clube era um clube muito menor naquela época. A gente, em 87, tinha Figueira e em 91, acho que foi o Avaí, na Série B do Catarinense.
né? Nós tínhamos na Série B do Catarinense. E o Figueira, inclusive, subiu sem ter sido campeão, né? Vice. Não, Visto Blumenau. Já citamos no programa. Só uma Tu pergunta. dá uma olhada nos Não episódios. sou especialista em segunda divisão. Um de cada vez, por favor, galera. Nelson, como é que teu pai vai a São Paulo buscar o nome da Gaviões Alvinegros, sendo talvez o mais fanático torcedor do Palmeiras em Florianópolis? O pai é palmeirense, né? Palmeirense. Não, é o pai, o filho, o neto, a bisneta agora. O irmão, né? A família tinha uma simpatia, mas a gente morava em Concórdia. Ele era presidente do Guaicurus, que era o time de Concórdia. Professor de lá? Eu só nasci em Concórdia. Moramos 6 anos lá, de 71 a 77. Moramos lá. E o pai se envolveu muito com o Guaicurus, talvez tu conheça. Eu era muito criança e novinho lá. E tinha um quadro no Piscina Clube, ABC Piscina Clube, que era um quadro da escalação do Figueirense. E eu não gostava muito do Palmeiras. Meu padrinho era Inter, então ele me enchia de camisa do Inter e do Fluminense, então eu torcia para ele. E aí, um belo dia, a gente passou no quadro, o pai falou, nosso time é esse aqui, mas agora a gente é Palmeiras. E aquilo ficou marcado, a história do Figueirense ficou marcado. Sou sócio desde que cheguei em Florianópolis, né? Mas aí passei a trabalhar no futsal, e aí tu perde um pouco aquela coisa da paixão. Tu começa a ver uma coisa errada aqui, o time tá bem, aí entra uma ala aqui que tenta derrubar a outra, e afunda, e aí tu começa a acompanhar no Avaí uma situação que estão tentando organizar o time, mas ao mesmo tempo tem que massacrar o treinador, porque perdeu uma partida que é um clássico agora, né? Então isso me preocupa um pouco nessas torcidas aí. Olha, eu acho que é assim, como a gente chegou a comentar, torcida devia só torcer, né? Mas hoje em dia... Nós já tratamos desse assunto em outros programas, né? Eu já falei, a torcida não vai... A torcida brasileira, ela vai em busca de resultado. Se não tiver resultado, ela não vai torcer, ela não vai lá para ver o bom futebol, ela não vai lá para ver o esporte. Não vai, cara. O esporte de Recife? Olha... Mais uma piada fraca. Horrível. Eu vou dizer uma coisa. Eu tive no jogo Ituano e São Paulo. Nós vimos. Aliás, um abraço para o pessoal da Fibratur, que me levou até lá. Agora, o cara torcer para o São Paulo hoje é muito difícil, né? Um time que não vai do nada para lugar nenhum, cheio de jogador nota 5, e aí tu vê todo o espaço da torcida do São Paulo, ainda que tu seja perto de São Paulo. 50 quilômetros, 60? Um pouquinho mais, mas o espaço todo tomado, né? Então, assim, a torcida carrega um time capenga, meia boca. E como é que funciona o clubismo no São Paulo? Aí eu acho que até a gente poderia... Eu não acho que é assim, que é o clubismo no São Paulo. Eu acho que ele quis se referir à torcida independente, que é a maior torcida do clube. A mesma referência. Mesmo grau de importância que tem a Gaviões, a Mancha Alviverde, enfim. O que eu vejo, você acha que é passando um pouco dessa parte da mídia que a gente citou aí, Neto, Galvão Bueno... A gente esqueceu de faltar Mauro César, né? Mauro César Pereira, tem flamenguista pra caramba, Chico né? Lang. Chico Lang. E aí eu vejo o seguinte, né? Que assim, que o nosso espectador, por exemplo, será que ele é clubista? É um bom gancho, meu Capelari. Porque existe, eu acho que vários níveis assim de entendimento e acompanhamento. Puxou os alfarrábios. No futebol. Agora, assim, quando o cara é mais novo, quando o cara é mais jovem, né? Que não é mais o nosso caso. Ele é mais doente. A gente né? Tem aquele fervor e de uma certa forma, a paixão e até a cegueira, né? De muitas vezes não enxergar o óbvio. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo quando a coisa não anda bem, né? Só que tem cara com 40, 50... 60 que continua doente.
débil mental, né? A gente vê isso, né? Quando a gente vai ao Não estádio, sei né? se o termo débil mental, eu sempre gostei Não, desse termo. tem que tomar cuidado que... Mas eu não sei, esse é um termo, na mesa de bar o cara fala. Débil mental. Débil É isso mental, doente, enfim, é aquele cara que é cego pelo... Cavalo de padeiro. Só olha assim. E ele não percebe que está incomodando, né? Ele não, geralmente ele não Isso percebe. Isso, o Nelson, é uma coisa interessante. Geralmente ele não percebe, ele acha que manda na torcida. E tem que ir no ritmo dele. E guardado as devidas proporções, isso é na grande torcida, como deve ser lá no teu joguinho de futsal, no teu de futsal do teu time. Sim, sim. Tem um pai que se perde lá, seja do time da casa, do adversário, que, porra... Hoje a gente tem mais problemas, às vezes, com os pais do que com os meninos, né? Os meninos é mais fácil de lidar do que a geração de pais. Porque eles querem trazer o sonho deles, que o menino realize o sonho que era deles, né? E às vezes o sonho do menino é ser médico, é ser pedreiro, é ser... Guitarrista. Porra, eu tive que interromper o programa aqui, cara. Deu briga, meu Capelari? Não, cara, o Bruce Brussolo me manda uma mensagem. Aí é brincadeira, né? Eu achei sacanagem. Brusque é uma cidade tão simpática. Bruce Brussolo. Pior que o cara existe, velho. cara Vocês não têm existe. noção, cara. E... Mas ele é torcedor de quem? Era do Paysandu Faço a menor ideia. ou do Carlos Renault, né? Não faço a menor ideia. Agora, nesse sentido do cara que é maluco e tal, é difícil o cara não ser um cara chato, né? O clubista... Já tá gravando, né? Faz tempo, Pode né? falar a verdade. Pode falar a verdade. O clubista é um cara... Tu não era um alvinegro chato? Era. Autocrítica, isso? Boa. Era muito chato. Tu deu uma... Aquele torcedor chato que xingava, que reclamava, que às vezes não via a realidade do jogo, entendeu? Era vitória. E o tempo foi passando. Mas o cara Aí envelhece. não, o cara envelhece. E vai... Não é só envelhecer. O Maurício deixou muito claro. Não é o envelhecimento. Sabedoria. Não adianta tu envelhecer sem amadurecer. Tem muito cara que segue sendo... Não adianta envelhecer sem amadurecer. Pô, eu vejo lá quando eu vou ao estádio, eu vejo cada senhor ali que, pelo amor de Deus, Não, entendi. que xinga por xingar, reclama por reclamar, que tu olha assim, pô, tu treina a semana toda. O cara treina a semana toda, mas ele tem direito de errar um cruzamento, pô. Na verdade não tem, né? Se ele Tem sim, cara. Assim como a gente tem direito de errar nas nossas profissões e tem que consertar, tem que procurar fazer o melhor. Não sei se vocês ouviram essa semana a declaração do Anthony, como é que é? Do Antetokounmpo. Sim. Giannis Antetokounmpo. Da NBA. Ele falou pro cara, perguntou assim, essa temporada foi um fracasso? Cara, fracasso? Nós fomos campeões ano passado, cara. Então, só porque a gente não foi campeão, foi um fracasso? Michael Jordan foi campeão 6 vezes. Jogou 15 campeonatos aqui. 8 vezes. Campeão? 8 ou 9? Eu vi isso aí, 8, 9. Ganhou 9, perdeu 8. Os outros que ele perdeu, ele foi um fracasso? Ele deu o melhor dele, cara. Então, assim, é isso que o torcedor nosso não enxerga, cara. E é esse clubismo que atrapalha. Quando você coloca na frente do esporte um escudo. E aí, assim, e o pior do clubismo, Nelson, aí tu acha que pode completar, não é só quando tu coloca o escudo na frente do esporte, é quando tu coloca teus interesses pessoais ou de terceiros em favor do clubismo para prejudicar terceiros, inclusive o teu próprio clube. Tem muito isso na imprensa, principalmente. Eu acho que é chato esse cara que vai pro estádio para incomodar, que tu fala que tu teve esse momento, ele tem a necessidade de participar do jogo de alguma forma diferente do que está sentado, torcendo, aplaudindo ou vaiando. Ele quer mostrar, eu preciso mostrar que eu sei mais do que tu, e mais do que tu que está do meu lado, então eu tenho a solução para todas as jogadas. Todas as jogadas eu tenho a solução, mas ele não tem a mínima noção do que é treinado para chegar naquela jogada. Então ele quer, a palavra certa eu acho que é aparecer, ele quer da vaidade, ele quer ser o destaque daquele momento. Sabe? Ele se sente mais torcedor do que o cara que está do lado. E se tu discorda dele, é motivo para briga. Sim, exatamente. Motivo para discussão. Acho que a pessoa sai da razão e aí perde a noção
né? Que é o caso desse pessoal em arquibancada, né? Eu, quando mais novo, também tive algumas participações. Já perdeu a razão. Já contei aqui algumas. Aquela do Domar Frison, eu lembro? Não vou dizer que me envergonho, mas se eu pudesse apagar, eu apagaria. Diferente da tua participação na Epidemia Alvinegra. Assim. Falando em Epidemia Alvinegra, peço autorização, o Rodriguinho, ele, junto com os amigos, tá montando uma torcida organizada e quer usar o nome. Eu vendo. Mas ele não ele não queria ser. Para ganhar o dinheiro, eu vou também. Eu sou detentor rapaz. dos royalties. Vamos negociar depois com o Rodriguinho. Mas é isso, né? Quando a gente pede razão, não seja só futebol. Qualquer situação tá errado, né? São pessoas que, quando a gente é criança, 90% do nosso córtex cerebral é emocional e 10% é racional. São pessoas que continuaram com essa proporção no futuro, entendeu? Não desenvolveram o córtex racional. Espetáculo, hein? Espetáculo. Se preparasse bem pro programa hoje. Viu? Diz pro Rodriguinho que não pode ser mais epidemia, né? Agora tem que ser pandemia. Evoluímos, né? Eu acho que vai ficar meio saturado. Sei lá. Não, mas olha assim, tem tanta gente que a gente pode falar assim, cara, que eu acho que se passa, principalmente na mídia, cara. Assim, e que não respeita a opinião do outro, que quer impor a dele por clubismo, cara. Assim, nós estamos falando aqui, falamos do Mauro César. Cara, eu acho ele inteligente. Bom comentarista. Conhece de futebol. Só que, cara, às vezes ele mesmo, eu acho que não enxerga o clubismo dele, cara. Também acho. E aí não aceita uma crítica achando que aquilo ali é hater. E aí sai bloqueando. Cara, calma aí, você Já fosse bloqueado pelo Mauro César? Não? Talvez agora. Eu acho que depois quando ele assistir esse, ele vai me bloquear. O Mauro César já deu chilique em programa de televisão, no YouTube. Uma coisa lamentável, né? Eu também acho, né? Assim, bater boca com o pessoal atrás das câmeras. Acho lamentável. Eu acho lamentável. Ele assim, não é triste aí. Os chiliques assim, a gravação de programa. O cara combina os negócios. Mas é um ser humano. O ser humano tem que respeitar. É complicado. Ser humano com C. Mas né? eu acabei largando. Eu não sou flamenguista, então eu parei de acompanhar o trabalho do Mauro César. Mas eu soube, pelos amigos, que continua um clima tenso ali, não é isso? Abraço, Mauro César. Eu acompanho, assim, en passant, como se diz, né? Olha... Mas gosto dele. Acho que ele vai bem, assim, na maioria das vezes. A gente falou que Neto falou de alguns ex-jogadores que estão aí... Lá na Band, lá na Donos da Bola, tem Ronaldo Giovanelli, daí tem o Denilson, e tem o Veloso, tal, dá um equilíbrio ali. Mas, assim, por exemplo, tem alguns programas que eu até gosto de ouvir, ouço mais no rádio, que é aquele da Jovem Pan, que o Vampeta, embora corintiano, cara, o Vampeta é um cara bem mais racional do que a maioria dos jogadores comentaristas. Então ele não é clubista? Ele, Pedrinho, eu vejo o Pedrinho como um comentarista fora desse clubismo. Embora eu acho que às vezes ele exagera demais na questão tática, que eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tu não pode ser tão emocional... Vamos lá, assim, como até o próprio Bob Alves, que fala aquela figura A, figura B, aquelas coisas mais anti-onas, assim, mais tradicionais onas, nem tanto o Pedrinho, que exagera na linha alta, linha baixa e tal. Tem que ter a ver o equilíbrio, porque tu não fala só pra cara que é doutrinado pelo futebol, tu fala pra torcedor comum. É que o Pedrinho tá saindo agora dos cursos, ele fez todos, né? Isso. Então ele tem aquela... necessidade. Não sei se é necessidade, mas aquela... coisa de querer falar a mesma língua, né? É o linguajar acadêmico, né? Acadêmico, exatamente. Hoje, tu falar em contra-ataque, tu tiro do ar, tem que falar na transição. Né? Transição rápida. Cara, recomposição. É que esse problema é que tem gente que acaba não se identificando muito com esse linguajar do Pedrinho. Eu, assim, claro, eu entendo, mas também não gosto muito, não, vou te falar. Eu sei que tu gosta um pouco dele, né? Eu gosto dele, só que assim, ó, gosto...
Só que eu acho que ele exagera. Olha só, é uma crítica construtiva, não tô afastando... Assim como o Mauro também, eu gosto do Mauro César, só que às vezes eu acho que ele exagera no clubismo, ao contrário do Pedrinho. Ele exagera na ausência de clubismo. Eu acho que tem que ter uma empatia, mas não exagerada, nem para um lado nem para o outro. Deixa eu interpretar. Gostasse, né? Não, deixa eu interpretar. Pedrinho é vascaíno, tu tens um grande apreço pelo Vasco. Tu acha que Pedrinho deveria demonstrar um pouquinho esse apreço pelo Vasco? Ah, ele foi um grande ídolo no Palmeiras também. Mas ele é vascaíno. Sim, claro, assim, pô, mas você vê, já um clubista que quase ninguém fala é o Júnior. O Júnior comentando o jogo quando o Flamengo tá jogando é um absurdo. E o Casagrande? Ah, esse é doente. Não. É ruim comentarista. Não entende de futebol, mal comentarista, não entende de futebol, na minha concepção, e mistura as coisas. Eu acho que no futebol eu até gosto do Casagrande. Gosto de ouvi-lo. Mas ele é clubista, né? Ele é muito corintiano, né? Eu não lembro de ter um comentário muito pró-Corinthians, tá? Não é nem que seja pró-Corinthians. Mas a cabeça dele, ele é um cara tão corintiano que ele vê o jogo pela ótica do Corinthians. Seja se o Corinthians está mal ou se o Corinthians está bem. Mas eu não sei... Eu não gosto dele como comentarista, não gosto mesmo. Acho ele fraco como comentarista. Acho que não entende de futebol. Desculpa, não entende de futebol. Eu acho que ele não ficaria o tempo que ficou... mas daí principal emissora que transmitiu o futebol por muito tempo foi detentora dos maiores jogos, né, que nós vimos por esse tempo todo, se ele não entendesse de futebol. Mas cada um... É a minha opinião. Claro, assim como é a minha. Cada um tem a sua. Né? Dizem, né? Mas, bom, falamos de clubismo, chegamos a algum lugar? Não sei, chegamos, Nelson? Chegamos, né? Chegamos. Chega, né? O Nelson, como acadêmico, pode fazer a conclusão, então. Não, a gente sempre chega num lugar, né? A gente, eu acho que chegou ao final percebendo fatores importantes de ser clubista, jornalista, e de não ser clubista, jornalista. Então, a linha entre ser e não ser é tênue. E se tu não cuidar, tu vai pisar toda hora de um lado ou do outro. Né? É a minha visão, né? É que hoje, na verdade, no final das contas, ter lado conquista um lado grande. Porque, por exemplo, você não precisa agradar a todos. Mas se agradar a uma parcela razoável do teu público, tu tem like, tu tem seguidor, tu tem... até os haters vão te seguir para poder te ouvir, te criticar. Então, na verdade, cara, assim, a polêmica hoje eu acho que é o que tá vendendo. O que tá, não para todos, mas é o que vende mais. E polêmica se faz com clubismo, cara. Mas nem tudo que é vendido é eticamente correto. Não tô dizendo, não, a discussão ou é essa. Né? Ou de boa qualidade. Ou de boa... Existe então, claro, clubismo de boa qualidade, vamos lá. Não, eu digo assim, ele diz, nem tudo que é vendido é sinônimo de boa qualidade. De algo positivo. Se vende merda pra caralho aí, né? Se vende. Então, porra. Cabe, digamos, não que a gente tenha esse objetivo aqui no Comendo a Bola, mas eu acho que a gente abrir um pouco os olhos. Tem pessoas que vivem muito no automático. Né? Assim, like, não leu, daqui a pouco tu tá replicando uma opinião que não, nem a tua. Nem a tua, que pode ser assim, ofensiva para alguém. Enfim. O objetivo nosso aqui, na verdade, até o Nelson, como assistente nosso aí, tem visto, é fazer diferente, né? Não ser a mesmice, né? Ser informativo, por exemplo, eu não tenho dúvidas que quem chegou até aqui já sabe o que é pachequismo, se não soube, porque o Maurício já colocou lá uma legenda sobre pachequismo. Não lembro. Sim, é bom tu colocar. Não lembro. Mas eu vou botar o Pacheco, o símbolo, né? O desenho. Isso, o desenho. Camisa 12 da Gillette. Isso Era mesmo. Já foi citado também no programa. É isso. É isso. Deve ter sido. Bom, sei lá. Mas é isso, então. Maurício, eu posso dar uma gentileza? Pode, Quero claro. dar uma sugestão. Pega aí pra mim. Pega aí. Sugestão. O livro. Quero mostrar o livro pra sugestão do pessoal que faz leitura. Sabia nem que o... Ó.
Pessoal, uma sugestão literária aí, ó. Eu encontrei num sebo o livro Bola na Rede, de 1973, que reúne várias crônicas do saudoso acriano Armando Nogueira. Mestre. Que, assim, ó, ele tem alguns capítulos muito interessantes em que ele faz, por exemplo, referência aos grandes jogadores da época. Zito, Pelé, Gerson. Assim, ó, sensacional o livro, que se alguém encontrar aí num sebo ou em alguma livraria antiga, internet, chama Bola na Rede, de Armando Nogueira. Sugestão literária do Comendo a Bola. Genial, então. Genial. Vou ler. Eu estou emprestando hoje para o Maurício. O Armando Nogueira é genial, na sua opinião? Ou... Era, né? Porque faleceu, né? Não, mas a obra dele permanece. A obra permanece. Eu não li este livro, então eu não posso ter esse comentário. Mas pela ok. descrição do presidente, me parece muito bom. Pô, é alto. Muito, muito. Já li bastante sobre Zito, Pelé, essa turma toda, né? Tá bem. Mas sempre é bom, né? Boa dica aí, né? Isso aqui é boa. Sempre bom ampliar os horizontes. Isso aí. Então, é isso. Vamos agora para o nosso quadro VAR Retrô. Vamos ver se vai rolar clubismo aí, porque o lance mexe com o pessoal da mesa aqui. Até daqui a pouco, não tem essa? Estamos aí então para esse VAR Retrô, que está dentro do tema do programa do clubismo. Evidentemente, é um lance envolvendo o Grêmio Futebol Porto Alegrense, seu time. Exato. Então, a questão da produção, ter escolhido o gol do Grêmio, né? Eu já externei aqui minha torcida pelo clube de Porto Alegre. E acredito que, não sei a opinião dos amigos, eu acredito que o veredito deva ser um favorecimento ao Grêmio. Vamos ver, Não né? vi o lance. Então, vamos ver com calma. Não precisa nem mais ver. Roda aí, Anderson. Não roda não. Opa, não roda. Não roda ainda não, Anderson. Primeiro eu disse, acredito. É um jogo do Campeonato Brasileiro de 2012, tá? Já tínhamos pontos corridos. Grêmio e Bahia no Estádio Olímpico. Bom momento para rever Último ano do Olímpico. as imagens do Olímpico, né? O placar, o Anderson tá posicionando ali, o placar tava 1-1, tá? 42 do segundo tempo tem um escanteio. Lembra que o Anderson vai interromper num certo momento, né, Anderson? Pode cobrança de escanteio pro Grêmio. Tá na nossa TVzinha. Gol do Grêmio. Kleber, gladiador, meteu pra rede. O cobrança foi do Souza, lá. Pode soltar o Souza. Impedido, pô. Pode interromper. Presidente sempre é o primeiro a dar o veredito. E ele tem boas análises. Parece. Presidente? Me parece. Deixa eu ver o lance ali. Parece que é o impedimento do atleta do Grêmio ali. Kleber. A bola desvia nele, deixa eu ver. Vamos lá. Impedimento. Foi um lance fácil, né? Fácil? Foi um lance fácil. Nelson, o que tu achou? Eu não diria fácil, porque o Kleber nem viu que a bola bateu nele, né? Mas eu penso que só tinha o goleiro entre ele e a linha de fundo. Só vamos dar o crédito aqui pro árbitro do estado de Sergipe, Cláudio Francisco Lima e Silva. Anderson, dá para colocar o trecho com áudio? Vejam só, meus colegas. Daqui a pouco o Anderson vai colocar só um pause. Vai entrar o Batista, ex-jogador e comentarista, certo? Vejam, atenção para o comentário do Batista. Fala, Batista. Vai entrar o Batista. Os jogadores estão reclamando de algo, não sei o que foi, porque só se pelo escanteio anterior eles estão reclamando que não teria sido escanteio, porque depois de cobrado o escanteio, não aconteceu nada de diferente. Não sei o que eles estão contestando, estão reclamando, talvez eles acharem que não tenha sido o jogador do Bahia botar a bola para fora no escanteio. Prestar atenção no depoimento do Batista. Não aconteceu nada depois de O escanteio. Batista simplesmente acha que os jogadores do Bahia estão reclamando que não foi escanteio e Mas eu acho que e na nós cobrança. estamos discutindo no programa já?
Sim, claro. Porque eu acho que não foi nem clubismo, Falkowski. Acho que é burrice mesmo. Chamou o Batista de burro. Pô, sério? Até o Batista. O cara não reparou ali, o cara não viu, não prestou atenção. Isso acontece todos os dias nas Então, transmissões. Os caras não estão prestando atenção. Vamos dizer que no caso do Batista não seria clubismo e sim bairrismo, né? Porque o Batista é colorado, identificado. Mas com... ele. Eu sei que ele jogou tanto no Grêmio quanto no Inter, mas ele se identifica com os dois. Talvez mais com um. Pela Creio tua que- informação pelo que Inter. bem mais com o Inter, né? Mas a passagem dele pelo Inter foi Quando- mais... Só lembrando, né? Esse jogo relevante. traz boas lembranças aí. O Marcelo Lomba com cabelo ainda. E o falecido Caio Júnior, né? Que era treinador do Bahia nessa época. Então, assim, ó, Aí, Nelson, quer dizer que... Para mim, impedimento. pra mim também, impedimento. Impedimento. Impedimento, tá? Inclusive o Kleber, mesmo se ele não tocasse na bola, na verdade, a bola toca nele, ele estaria atrapalhando o goleiro Marcelo Lomba. Então, assim, ó, o jogo acabou 3-1, tá? O Grêmio ainda faria o terceiro gol. E o Bahia, nesse campeonato, ele ficou perto da zona do rebaixamento. Ele ficou em 15º na colocação, tá? Então, assim, do 17º para baixo houve rebaixamento. Então, campeonato de pontos corridos tem essa característica, né? Outra coisa legal que eu vi aí, a camisa do árbitro, que bonita, né? Com listrinhas brancas, assim, detalhinho. Pô, legal, cara. Impedimento, claro. Me desculpa, Batista. Eu não vou te chamar de burro que nem o presidente, mas eu vou te chamar de desatento, porque com esses replays que a gente viu, para mim, impedimento. Listradinha, que bonita. Bela camisa, Fernandinho. É isso, estava É isso. impedido. Infelizmente, o Bahia foi prejudicado, pessoal. Bahia deixou de levar um ponto para casa. Isso demonstra a importância do VAR, né? Concordo, plenamente. Esse é um lance facilmente Fácil, né? resolvido com o VAR. É isso. Um abraço. Fechamos Até o semana que programa. vem. Fechamos o programa. E vamos nessa. Um abraço. Até mais. Falou! Abraço. Não esqueça de se inscrever.